E por isso acho que Deus teve muita misericórdia. Nós somos o primeiro ministério de música de São Paulo, por exemplo, a tocar no Raléu. Tocamos no Raléu de Franca, tocamos no Raléu de Curitiba. Tivemos a oportunidade de levar Deus assim em alguns lugares que pela nossa capacidade humana seria impossível. A gente, hoje, tendo assim uma ciência, olhando para o passado, como músicos, nós não merecíamos os palcos que fomos, que tocamos. Mas como servos, acho que Deus se compadeceu de tal forma que nos deu a graça de poder levar. Porque era justamente para já mostrar, não éramos nós, mas era Ele. Ele indo à frente, Ele tocando, Ele realizando. Então hoje eu tenho uma convicção, né? São mais de 30 anos de história. E essa história é uma história que passou pela vida de muita gente. E nós fomos gravados, né? Eu gosto muito dessa didática de Deus, de dizer que tem o meu nome gravado nas mãos de Deus. Isso eu acho que se compromete na vida do povo. Eu acho que os nossos nomes estão gravados à medida que os nossos caminhos se encontram. Mesmo aquelas pessoas que às vezes dentro da igreja, você jovem, de grupo de jovem, por exemplo, às vezes existe uma ruptura, jovem tem essa ânsia de querer fazer, né, as coisas, de realizar. Quando a gente passa na vida de alguém, hoje a gente olha para trás, todas as pessoas fazem falta. A gente olha com muito carinho, todas as histórias, né? E o legal de você falar que passa pela vida das pessoas e marca, e estou aqui eu como um testemunho vivo disso, né, que através dos grupos de orações que vocês tocavam, que animavam lá na Nossa Senhora Aparecida da Boa Viagem, e também no retiro de carnaval de Guaratinguetá, que para mim ali foi foi onde Deus derramou e começou a trabalhar. Então, pessoal, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Sou eu aqui, ó, não tem nada combinado. Ele falou que né, ao longo do tempo vai passando pelas vidas das pessoas e deixou marcas. E a minha vida foi marcada justamente pelo teu ministério, pelo ministério do pessoal que estava com você. E o que me, acho que avivou e que me deu uma chama meio ardente, eu sempre gostei de música, e era justamente essa alegria, sabe? A coisa do, cara, Deus está presente e vamos para cima. Com esse teu, né, caminhar aí que você falou, ao longo desses 30 anos de ministério, de atividades na igreja, quais são as atividades, né, que você participou, fora a música, que eu acredito que são muitas, e aproveitando também, falando que ele é coach também, né, o Marcelo tem um trabalho pessoal, que ele vai poder explicar também para você aí, que vai de encontro a isso, ó, encontro. Você viu? Você sabe que encontro é um negócio interessante, né? Porque para mim é uma profecia na minha vida. São encontros, né? A gente tá aqui se encontrando, né? Hoje eu moro em outra cidade, tô aqui vendo os meninos aqui, é sempre uma alegria. Porque cada hora que eu olho para um, me vem uma parte da minha vida. Isso é um encontro, né? Eu sou tão menino que nem nasceu o cabelo ainda. Mas é estranho, né? A gente olha e fala, é menino, porque eu vi menino. Né? Eu olhei, apesar da nossa diferença de idade não ser quase nenhuma, mas naquele período parecia, né? A gente olhava assim... A experiência, né, com Deus, né? É justamente isso, né? Acho que comecei muito cedo na igreja, né? E uma das coisas, interessante você perguntar isso assim, sabe, do coach, porque muitas vezes as pessoas me olham assim e falam, cara, mas Marcelo, por que, né? Que você foi hoje seguir essa linha profissional? Eu nunca consegui colocar preço, eu nunca me senti, as pessoas, ao longo da minha história, eu tive a oportunidade de passar e de ver muita coisa crescer. Eu vi a Canção Nova, uma rádio um pouquinho maior do que esse estúdio. Eu vi a Canção Nova ser isso. Quando eu fui a primeira vez na Canção Nova, por exemplo, o Dunga nem participava da Canção Nova. O Dunga até hoje é meu amigo, né? Quando ele foi para a Canção Nova, a primeira pessoa que trouxe o Dunga para São Paulo fui eu. A gente foi fazer um show juntos. Ainda era a banda Carisma, Dunga, Rinaldo, Boy, com Neto, que depois fez a Banda do Céu, mora lá em BH. Hoje a gente ainda continua de vez em quando eu falo com o Xandão, que era do Cristo Atividade. E desde esse período, uma coisa na minha caminhada, né? Eu fui vendo tudo crescer.
E houve um período dentro da igreja, gente, que aqui eu vou aproveitar para falar de algo que para mim é muito rico, é muito sério. Eu fui uma das primeiras pessoas, o primeiro livro católico que foi lançado sobre Nova Era foi o livro do Henrique, da Comunidade Anuncia-me. E esse material, quem levou para o Henrique da Comunidade Anuncia-me, eu levei para ele. Eu cheguei a ir em algumas comunidades protestantes, os protestantes tinham um bom trabalho sobre Nova Era, e aí eu fiz toda uma coletânea, fui até Guará, tive um encontro com o Henrique, batemos um papo, ele lançou o livro. Sempre foi algo que foi muito forte em mim, essa denúncia das obras que... há uma passagem do Evangelho que sempre me marcou muito. Quando Jesus, logo depois dos seus 30 dias de deserto, quando ele jejua, e o inimigo se coloca diante dele, e ele olha para Jesus e fala, se você se ajoelhar diante de mim, eu te darei tudo isso, né? Todos os reinos que você vê. E aquilo sempre me intrigou, porque eu olhava e falava, cara, mas como é que pode? Jesus é co-criador do universo. Se a gente olhar a palavra em Gênesis, quando Deus vai criando as coisas, diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus usa o plural, e não é à toa, né? Porque está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é a cocriação, Jesus é co-criador, é dele. E o inimigo é tão cara de pau que chega ao ponto de dizer, olha, se você se ajoelhar de mim, eu te darei tudo isso. Ele está falando para o próprio dono, criador, que vai dar para ele. O inimigo, até hoje, ele faz a mesma coisa. Ele pega algo bom e tenta se apropriar. Pegando um gancho nisso, isso me traz assim, essa imagem. O inimigo é tão astuto, audacioso, que é assim... O bom que Cristo estava na espiritualidade, né? Ele estava vivendo aquele momento de penitência, né? De jejum, estava na totalidade do espírito. Porque o inimigo, acho que tentou pegar a humanidade de Cristo. E como humanos, a gente cai em tentação. Sem dúvida, né? Sem então, dúvida. Só pode continuar. E essa tentação, mas o estranho nisso, Lobão, veja... É a mesma coisa de pegar um carro que é seu, roubar e falar, você quer comprar? Se você fizer algo para mim, eu te dou o carro. Não fecha a conta. Sim, não. O inimigo, ele é astuto, mas ao mesmo tempo ele é burro. O duro dessa visão é que nós somos mais burros do que ele, porque a gente cai. Né? Então, por que o coach? Foi justamente por isso. Porque até hoje o inimigo ele tenta pegar algumas coisas boas, filosofias boas, ideias boas e transformar isso colocando como posse dele. Então, existe, por exemplo, a ciência hoje, e aí eu tive uma crise de estresse em 2017, o Marcelo da Banda Encontro tinha cabelos, eu não cheguei a ter cabelo branco. Né? Eu perdi os meus cabelos em uma semana. Tamanha a crise de estresse que eu tive. Né? E aqui vai um outro tema, né? Aqui, senão a gente ia passar a noite toda aqui conversando, né? Se a gente fosse aprofundar. Era preciso entender. Um homem que viveu a espiritualidade, que teve a oportunidade de levar Deus em tantos lugares e viver, né? Eu tenho essa ciência. É claro que eu sou humano, eu sou falho, né? Eu erro. Não se trata de ser perfeito. Eu sirvo a quem é perfeito e não sou perfeito, sou imperfeito. Mas, ainda assim, convivendo com tudo isso, por quê? Passar por uma crise de estresse, né? Eu passei, Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, passaram por crises de estresse. Talvez não tão fortes, mas o Padre Marcelo, tadinho, também teve até uma questão física atrelada. Muito bem. Por quê? Uma coisa é sua espiritualidade, outra coisa são as tuas emoções. Né? São aquilo como você sente. E isso, o inimigo vai tentando o tempo todo se apoderar. A ciência, ela não é contra Deus. A ciência, aliás, hoje, ela comprova que crer, claro que ela não vai dizer crer em Deus, mas ela diz crer em algo. Crer te leva a ser melhor. Existe hoje, por exemplo, a descoberta da glândula pineal. Existem tantas e tantas experiências que comprovam a necessidade da fé, de crer. Então, você que está me escutando, eu sempre tive uma ânsia. Eu nunca gostei de ser um cristão que escuta algo e porque eu sempre quis ir atrás, ir a fundo. Por isso, o coach, para mim, se tornou... primeiro, porque com Deus eu nunca consegui cobrar. Então, a minha subsistência eu sempre quis trabalhar. Sempre foi uma servidão. Todos os retiros que a gente deu, demos retiro em Guará, Mogi Mirim, aqui em Atibaia, depois fomos lá para Piaí, Ribeirão Branco. Foram muitos lugares que a gente foi levando e sempre um bom período. Sempre foi na servidão.
Nunca foi colocando um preço. Então, o coach é diferente. O coach é a minha história profissional. Lá eu estudei, me dediquei, eu tive a oportunidade de ser gestor em muitas empresas, né? Na minha carreira profissional. E eu pude unir isso e, ao mesmo tempo, é claro, sendo cristão, sendo alguém que crê em Deus, eu não imponho isso ao outro, mas eu tenho a oportunidade de levar a minha proposta de vida no meu trabalho. Então, para mim, hoje, isso é fundamental. E também para resgatar. Tirar esse monte de símbolo, essas coisas que tudo coloca como regressão e tantas outras coisas que vão se embrenhando no meio, poder ser um católico, somos poucos. Hoje eu tenho, no Brasil, pouquíssimas pessoas, tem muito mais protestantes, né, dentro da linha que eu sigo, que é do coaching integral sistêmico, mas é uma missão de vida e é algo que a gente tem levado para poder restaurar também as emoções e também continuando com espiritualidade.